A história do folclore egípcio. Vamos falar de dança do ventre? Prazer, eu sou Ana Cláudia Borges e nesses vídeos curtos eu trago diversos conteúdos relacionados à dança do ventre. E o conteúdo de hoje ele foi retirado da revista Shime, edição número 7, e é uma matéria escrita pela Lulu. A história do folclore egípcio. Qualquer bailarina séria e envolvida profundamente no estúdio de Hakshark já se perguntou sobre como se deu o surgimento do folclore egípcio. Hakshark, gente, é a forma que a gente fala dança do ventre, pensando aí em falar em árabe. Para tudo há um começo, e assim foi também com a manifestação folclórica daquele país. Mahmud Reda é reconhecido no mundo todo por ter sido um grande revolucionário na manifestação dançante do Egito, e é interessante saber como tudo começou. Nos idos dos anos 50, Mahmud Reda foi convidado a integrar um grupo folclórico argentino. Em 1955, durante uma breve parada de um tour em Paris, ele começou a se questionar: por que um egípcio estava em tour com um grupo folclórico argentino? Por que não formar uma trupe especializada nas danças folclóricas egípcias? A partir daquele ponto, ele deixaria o grupo e retornaria ao seu país com a ideia de criar, em sua própria terra, a manifestação que já vira concretizada em outra nacionalidade. Ele trabalhou por alguns anos como contador para a companhia Shell na área petrolífera. Esse trabalho o auxiliou na busca por uma estabilidade e manutenção dele e de sua noiva. Em 1959, finalmente se sentiu pronto para buscar a concretização de seu sonho e lançou a ideia do Grupo Reda. Assim, Reda criou uma nova forma de performance artística no Egito, que era a proposta do seu grupo folclórico. O início dos grupos folclóricos egípcios. A Reda Troupe foi a primeira companhia de dança a apresentar uma tablaux, eu não sei falar direito, gente, Tableux, que é um quadro vivo em cena, baseado na cultura folclórica egípcia. Hoje em dia, há centenas de grupos no Egito, todos em princípios inspirados pelo trabalho original de Mahmud Reda. Algumas das peças apresentadas pela trupe Reda eram de fato baseadas em danças folclóricas reais e foram construídas para contar histórias ou representar típicos personagens egípcios. Mais tarde, outros grupos folclóricos apresentaram suas próprias versões das danças mostradas de forma pioneira pelo grupo Reda. Sem saber quais as danças tinham suas bases em folclore tradicional, em contraposição com aqueles que haviam sido construídos por Reda para capturar pequenos flashes da vida egípcia cotidiana. Da mesma maneira, os novos grupos também criaram seus próprios trabalhos ou desenharam por meio de suas criações e a partir de fundamentos culturais outras visões que o próprio Mahmud Reda não havia explorado antes. A primeira apresentação do Grupo Reda aconteceu antes que Mahmud Reda tivesse a oportunidade de fazer suas pesquisas de campo sobre as danças de raiz. Este programa, chamado Sketches, esboços em português, consistia numa série de pequenos atos, revelando personagens típicos do Egito, baseados na própria experiência de Mahmud Reda, sobre o estilo de vida das pessoas que viviam no Cairo na época. As performances de curta duração eram como pequenas histórias que poderiam retratar a interação em palco, do tipo de personagem que poderíamos encontrar em qualquer rua do Cairo naquela época e sua interação social. Um destes personagens, o vendedor de xarope, representou o primeiro uso de Melealaf numa coreografia. Quando o Grupo Reda começou, não havia nenhuma fundação. Não havia um centro de informações coletados acerca da cultura folclórica, nem versando sobre tradições coletivas, quanto mais algo que fosse exclusivamente masculina ou feminina. Reda precisou coletar essas informações ele próprio. Os movimentos que ele encontrou eram de fato muito simples. Para utilizá-los no palco, ele adicionou variações, para frente, para trás, lado a lado, giros e trocas de face em cena. Esses novos movimentos foram categorizados e uma metodologia se desenvolveu para ensinar a base para outras pessoas. Foi por meio deste esforço que Reda criou seus fundamentos. Estudou como o balé era ensinado, buscando ideias que pudessem ser aplicadas, mesclando a técnica acadêmica com o vocabulário de movimentos egípcios. Ele delimitou uma estrutura em sala de aula para ensinar e exercitar uma técnica para a dança egípcia.
e costuma dizer que colocou todos os movimentos numa moldura chamada Egito. Bom, gente, a fonte, né, desse texto foi uma entrevista pessoal dada por Mahmoud Reda em julho de 2006 e traduzida pela Lulu. Eu já fiz um outro vídeo aí falando sobre o Mahmoud Reda. Você já conhece aí algum trabalho dele? Se você faz dança do ventre, é importante que você procure aí alguma referência, né? É bem interessante porque faz parte aí um pouco da história dessa dança que a gente estuda. E é isso, espero que você tenha gostado e até o nosso próximo. Vamos falar de dança do ventre?